Milionário viúvo se escondeu na casa de campo para testar sua noiva e os trigêmeos, até que a garçonete fez o impensável. Maria das Dores Nascimento pisou na terra vermelha da fazenda das Jacarandás e sentiu o estômago apertar. Não era medo, exatamente. Era aquela sensação de quem sabe que está entrando num mundo que não é seu, onde cada passo errado pode custar o pão do mês seguinte. A van velha que a trouxe desde a rodoviária já tinha ido embora, levantando poeira na estrada de terra, e agora ela estava ali, sozinha, com uma mochila surrada nas costas e a certeza de que precisava daquele dinheiro mais do que precisava de orgulho. A casa era imensa, não do jeito que ela imaginava, aquelas fazendas antigas cheias de goteira e móvel de vó, mas moderna, com vidro para todo lado, parede branca, piso que brilhava feito espelho. Parecia comercial de revista, parecia frio, apesar do sol de Minas Gerais cair quente naquela tarde de janeiro. "Você deve ser a Maria, né?" A voz veio da porta lateral, e Maria virou rápido, quase tropeçando na própria mala. Uma mulher loira, alta, de vestido branco que parecia caro demais para estar andando por terra batida, vinha em direção a ela com um sorriso que não chegava nos olhos. O tipo de sorriso que Maria conhecia bem, o sorriso de quem está medindo você, decidindo se você serve ou não. "Sou sim, senhora. Maria das Dores, prazer." Ela estendeu a mão, mas a mulher mal tocou, como se cumprimento fosse formalidade chata. "Helena, sou a noiva do dono aqui." Ela falou noiva com um peso estranho, como quem marca território. "Você vai ajudar na cozinha e com a limpeza geral? São só uns dias mesmo, tá? A gente está precisando de reforço porque tem muita gente vindo e voltando. Muita coisa para organizar." "Entendi. Pode deixar que eu dou conta." Helena a olhou de cima a baixo, demorou nos tênis gastos na mochila remendada e deu aquele sorriso de novo. Tomara. A última que veio não durou 3 dias. E virou as costas, já andando de volta para casa. "Vem, te mostro onde você vai dormir." Maria pegou a mala e seguiu, tentando não reparar no jeito que o salto fino da mulher afundava na terra sem ela nem ligar. Gente rica era assim mesmo. Pisava em tudo com a mesma segurança de quem nunca precisou pedir desculpa. O quarto que lhe deram ficava nos fundos da casa, perto da cozinha, pequeno mas limpo, cama de solteiro, guarda-roupa velho, janela que dava para o quintal. Maria largou a mochila em cima da cama e respirou fundo. "São só uns dias." Repetiu para si mesma. "Pega o dinheiro, volta para casa, paga o aluguel atrasado, segue a vida." O primeiro dia passou rápido. Maria lavou louça, organizou despensa, ajudou a cozinheira. Uma senhora de cabelo grisalho chamada Neuza que mal falava, só dava ordens curtas e eficientes. No final da tarde, quando o sol começou a descer e a casa ficou naquela luz alaranjada, que deixa tudo mais bonito, Maria ouviu um choro. Não, 3 choros, desencontrados, pequenos, desesperados. Ela parou no meio do corredor, pano de prato ainda na mão, e sentiu o peito apertar. Choro de bebê sempre fazia isso com ela. Uma fisgada no centro do corpo, memória antiga que dói até hoje. O irmãozinho, pequeno demais, doente demais, longe demais do hospital que a família não tinha dinheiro para pagar. Maria seguiu o som quase sem pensar. Pés descalços no chão de pedra gelado, virando o corredor até chegar numa porta entreaberta. Empurrou devagar e viu uma menina jovem. Devia ter uns 19 anos, de uniforme vermelho, segurava 3 bebês ao mesmo tempo. Um no colo, um em cada braço. Os 3 chorando, ela tremendo de cansaço, suor escorrendo na testa e na frente dela, Helena. Só que não era mais a Helena do sorriso educado. Era outra coisa, o dedo apontado como faca, o rosto contraído de raiva, a boca aberta cuspindo palavras baixas, venenosas que Maria não conseguia ouvir direito, mas sentia o peso. "Você é incompetente, é isso." A voz de Helena era sussurro e grito ao mesmo tempo.
3 bebês, só 3, e você não consegue fazer eles pararem de chorar. Eu tô tentando, dona Helena. Eu juro, mas eles estão com fome e... Fome, eu acabei de dar mamadeira, mas não deu certo, eles cuspiram. Acho que tá com gosto estranho, eu. Você tá me chamando de incompetente agora. A menina emudeceu, olhos cheios d'água, segurando os bebês com tanta força que os dedinhos pequenos ficaram vermelhos. Maria estava prestes a falar alguma coisa, qualquer coisa. Quando percebeu, tinha alguém mais ali, um homem, parado no batente da porta do outro lado do quarto, meio escondido atrás da madeira, olhos claros, expressão ferida, como se ele tivesse levado um soco e ainda tivesse processando a dor. Ele olhava para a cena toda, para Helena, para os bebês, para a menina tremendo, mas não fazia nada, só observava. E quando Maria cruzou o olhar com ele, o homem desviou rápido, como se tivesse sido pego em flagrante de alguma coisa. Helena se virou de repente, deu de cara com Maria parada ali. "O que você está fazendo aqui?" Maria engoliu seco. "Eu ouvi choro, pensei que alguém precisasse de ajuda." "Ninguém precisa de ajuda." Helena ajeitou o cabelo, respirou fundo e o sorriso voltou. Rápido demais, artificial demais. "A Joana aqui está aprendendo ainda, vai melhorar, pode voltar para o seu serviço." Mas Maria não conseguiu se mexer. Ficou olhando para os 3 bebês, pequenos, vermelhos de tanto chorar, olhinhos apertados. E alguma coisa dentro dela disse: "Isso aqui está errado." Helena deu um passo na direção dela. Eu disse: "Pode voltar para o seu serviço dessa vez." Maria obedeceu, saiu do quarto, voltou para o corredor gelado, mas o choro continuou ecoando na cabeça dela o resto da noite, quando finalmente deitou na cama estreita. Depois da janta, depois de lavar tudo, depois de fingir que estava tudo bem, Maria ficou olhando para o teto rachado e pensou no homem de olhos claros escondido no batente. Quem era ele? Por que ele não fez nada? E por que, no fundo, ela tinha a sensação de que já tinha visto aquele olhar antes. O olhar de quem sabe que está acontecendo uma coisa errada. Mas fica ali, parado, esperando. Maria virou de lado, puxou o cobertor fino e sussurrou baixinho como uma promessa para si mesma. "São só uns dias. Não se envolve, Maria. Não se envolve." Mas o choro dos 3 bebês não saía da cabeça dela. E lá no fundo, bem no fundo onde ela tentava não olhar, uma voz antiga sussurrava: "E se você não fizer nada de novo?" Os 3 dias seguintes foram uma aula sobre como gente rica finge. Maria acordava antes do sol nascer, preparava café, organizava a cozinha, limpava o que já estava limpo e observava, porque quando você é pobre e trabalha em casa de rico, ou você aprende a reparar nos detalhes, ou você não sobrevive. E Helena era cheia de detalhes estranhos. Na frente de visita, ela era outra pessoa. Literalmente, sorria com a boca inteira, tocava o braço das pessoas quando falava, oferecia café e bolo caseiro que a Neuza tinha feito, chamava a Joana de minha querida e fingia preocupação com os bebês como se fossem joias raras. Ai, eles são tão sensíveis. Tadinho, qualquer coisinha já ficam agitados, dizia ela com voz doce, enquanto uma senhora de cabelo pintado de loiro elogiava a família linda que ela estava construindo. Mas bastava a visita ir embora para a máscara cair na segunda-feira de manhã. Maria estava aguardando as compras na despensa, quando ouviu Helena gritar com a Joana do outro lado da casa. Você é burra ou finge? Eu falei para trocar a fralda antes de dar a mamadeira. Desculpa, dona Helena. Eu pensei que... Você não está aqui para pensar. Eu está aqui para obedecer. Maria apertou o pacote de arroz com força, respirou fundo. Não se envolve. No almoço, Helena cortou a comida de Maria pela metade. A Neuza exagerou no tempero de novo, disse ela, jogando metade do prato de Maria no lixo, na frente dela.
Você não precisa comer tanto assim, Maria. Não é como se você fosse fazer trabalho pesado. Maria olhou para o prato cortado, sentiu a fome doer no estômago, mas só a sentiu. Obrigada, dona Helena. Sorrir para sobreviver, engolir humilhação para pagar aluguel. Ela já tinha feito isso a vida inteira. Mas o que mais incomodava Maria não eram as humilhações, era o resto, as coisas que não fechavam, tipo a pasta marrom. Maria viu pela primeira vez na terça-feira, quando entrou na sala para limpar, Helena estava sentada no sofá, mexendo numa pasta grossa, cor de caramelo velho, cheia de papéis. Assim que percebeu Maria na porta, fechou a pasta num movimento rápido e enfiou debaixo da almofada. Já terminou a cozinha? Perguntou com aquele sorriso de plástico. Já sim. Vim limpar aqui. Pode deixar para depois, eu ainda estou usando a sala. Maria saiu, mas ficou com a imagem gravada na cabeça. A pressa com que Helena escondeu aqueles papéis. O jeito que ela olhou para a porta, como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa errada. E tinha mais, Helena evitava o escritório. A fazenda tinha um cômodo trancado no fim do corredor. Porta de madeira maciça, chave que ninguém sabia onde estava. Neuza comentou uma vez, enquanto descascava batata, que aquele era o escritório do patrão, mas que ele quase nunca usava, que desde que a esposa morreu, ele meio que abandonou a fazenda. Ele nem vem mais aqui. Maria perguntou, tentando parecer casual. Vem, mas fica pouco. Passa mais tempo em São Paulo, nos negócios. A dona Helena é quem cuida de tudo agora. Mas Maria reparou, sempre que alguém mencionava o escritório, Helena mudava de assunto, rápido. E uma vez, Maria viu ela parada na frente da porta trancada, só olhando, com uma expressão que era meio medo, meio raiva, e tinha as ligações. Quarta-feira à noite, Maria estava terminando de lavar a louça quando ouviu a voz de Helena vindo da varanda. Baixa, tensa. Eu falei que precisa ser antes do fim do mês. Não, ele não pode saber ainda. Você acha que eu estou fazendo isso por diversão? Silêncio. O cartório vem na sexta. Se tudo der certo, a gente assina e acabou. Eu sei que é arriscado, mas... Maria fingiu que estava ocupada, esfregando a mesma panela 3 vezes, mas o coração batia rápido. Assinar o quê? Cartório para quê? Helena entrou na cozinha de repente e Maria quase derrubou a panela. Você está ouvindo conversa alheia, Maria? Não, dona Helena, só estou terminando aqui. Helena chegou perto demais, invadindo o espaço pessoal como quem marca território. Porque empregada que se mete onde não deve, chamada não dura muito tempo. Entendeu? Maria engoliu seco e assentiu. Entendi. Ótimo. Helena sorriu, mas era o tipo de sorriso que corta. Termina logo e vai dormir. Amanhã tem muito trabalho. Naquela noite, Maria deitou na cama e ficou repassando tudo na cabeça. A pasta escondida, o escritório evitado, as ligações sussurradas e aquela frase, ele não pode saber ainda. Quem era ele, o dono da fazenda, o tal patrão que ninguém via, e porque Maria tinha a sensação de que alguma coisa muito errada estava sendo escondida naquela casa. Ela revirou na cama, tentando afastar os pensamentos, mas aí ouviu de novo, o choro, fraco dessa vez, quase um gemido. Maria levantou descalça e foi até o quarto dos bebês. A porta estava entreaberta, Joana dormia sentada numa cadeira, exausta, e os 3 bebês estavam no berço, 2 quietos, um chorando baixinho. Maria entrou devagar e se aproximou. Era o menor dos 3, o de olhinhos mais fundos. Ela tocou a cabecinha dele com cuidado e o bebê se acalmou um pouco, como se reconhecesse o toque de alguém que não estava com raiva. Fica quietinho. Pequeno, sussurrou Maria, cantarolando baixinho a mesma cantiga que a mãe dela cantava. Fica quietinho que vai passar. Foi aí que ela percebeu. As mamadeiras, tinha 3 em cima da cômoda. Maria pegou uma e cheirou. Estranho, não era o cheiro normal de leite. Era ácido, azedo. Ela olhou para outra mamadeira. O líquido estava com uma cor diferente, meio separado. Maria sentiu o estômago gelar. Será que...
A voz de Helena cortou o silêncio vindo do corredor. Joana, eu não falei para você trocar essa mamadeira. Joana acordou num pulo, desorientada. Eu troquei, dona Helena, eu juro. Então por que ele está chorando ainda? Maria saiu do quarto rapidinho, antes que Helena a visse ali de novo. Voltou para o corredor frio, coração disparado. Ela não sabia direito o que estava acontecendo. Não tinha provas, não tinha nada concreto, mas sabia uma coisa. Aquela casa não era um lar, era uma armadilha. E alguém, ela ainda não sabia quem, estava preparando alguma coisa que envolvia papéis escondidos, ligações secretas. E 3 bebês que ninguém parecia realmente querer cuidar. Maria deitou de novo, puxou o cobertor até o queixo e fez a única coisa que conseguia fazer naquele momento. Decidiu prestar atenção em tudo, porque se tem uma coisa que gente pobre aprende cedo é isso. Quando você não tem poder, você tem que ter olhos. E Maria das Dores ia ver tudo. Mesmo que isso custasse o emprego dela, mesmo que isso custasse mais do que ela estava pronta para pagar. O homem de olhos claros tinha um nome, Augusto Santoro. Mas ninguém na fazenda das Jacarandás sabia disso. Para a Neuza, ele era o Zeca, ajudante de manutenção que apareceu fazia uns 15 dias, consertava a cerca, cuidava do gerador, fazia serviço pesado. Para a Joana, era o cara quieto que às vezes ajudava a carregar compra. Para Maria, era o funcionário fantasma, sempre por perto, sempre observando, nunca falando mais que o necessário. Mas a verdade era outra. Augusto Santoro era dono de tudo aquilo, das terras, da casa, dos investimentos que faziam o nome dele aparecer em revista de negócio. Viúvo havia 3 anos, pai de 3 bebês, que ele mal conseguia olhar sem sentir o peito rasgar de culpa e medo. Porque aqueles trigêmeos eram o último projeto de Isabel. A última tentativa de construir família antes do câncer levar tudo embora. Eles tinham planejado juntos, barriga de aluguel, fertilização, a esperança frágil de que mesmo que Isabel não visse os filhos crescerem, pelo menos eles existiriam. Ela morreu 2 meses antes do parto. Augusto segurou os 3 bebês pela primeira vez sozinho num hospital em São Paulo e não sentiu amor. Sentiu terror, terror de estragar tudo, de não dar conta, de fazer os filhos crescerem sem mãe, sem estrutura, sem nada, só com um pai quebrado por dentro que mal conseguia olhar no espelho sem ver fracasso. Foi aí que Helena apareceu, 6 meses atrás, num evento empresarial em Belo Horizonte, bonita, educada, interessada. Ela perguntou sobre os bebês, se ofereceu para ajudar. Falou sobre família e recomeço com uma convicção que Augusto queria desesperadamente acreditar. Começaram a namorar, noivaram rápido demais. E quando Helena sugeriu que cuidaria de tudo enquanto ele tocava os negócios, Augusto achou que tinha encontrado salvação. Mas aí veio a desconfiança, pequena no começo. Uma frase solta, um olhar estranho, Helena perguntando sobre herança, sobre testamento, sobre o que aconteceria se algo acontecesse com você. Augusto começou a investigar. Discretamente, contratou gente, descobriu dívidas que Helena escondia, um ex-marido processando ela por fraude, um histórico de relacionamentos curtos com homens ricos. E foi aí que ele teve a ideia mais estúpida e perigosa da vida dele. Decidiu se esconder na própria fazenda, inventar uma identidade falsa, observar Helena de perto, sem ela saber quem ele realmente era, ver como ela tratava os empregados, como lidava com os bebês, como agia quando achava que ninguém importante estava olhando. Augusto queria provas, provas definitivas, porque no fundo, uma parte patética dele ainda queria estar errado. Ainda queria que Helena fosse a pessoa que ela fingia ser na frente dele. Mas bastou 3 dias para começar a ver a verdade. E agora, escondido atrás de portas, fingindo consertar torneira, Augusto via tudo. Via Helena humilhar a Joana, gritar com os bebês quando eles choravam,
trocar as mamadeiras de propósito para não mimar, cortar a comida da Maria como se fosse castigo e o pior, viu Helena ao telefone, falando sobre documentos, sobre prazos, sobre assinar antes que ele descubra, e mesmo vendo tudo isso, Augusto não fazia nada, porque ele queria mais, queria a prova perfeita, a evidência irrefutável que destruiria qualquer chance de Helena inventar desculpa, virar o jogo, fazer ele parecer louco ou controlador. Então ele ficava ali, observando, esperando, deixando aquela mulher maltratar os próprios filhos enquanto juntava material suficiente. Ele sabia que era covardia, sabia que era crueldade, mas continuava fazendo mesmo assim. Foi numa quinta-feira de manhã que Maria finalmente falou com ele. Augusto estava no quintal, fingindo que consertava a mangueira, quando ouviu passos leves atrás dele. Com licença, ele virou. Era Maria, com aquele jeito sério dela, braços cruzados. "Ainda precisa de alguma coisa?" perguntou ele, mantendo a voz neutra, o sotaque de interior que ele tinha praticado. Queria perguntar uma coisa. Ela hesitou, mordeu o lábio. "Você viu alguma coisa estranha aqui na fazenda?" Augusto sentiu o coração acelerar. "Estranha como, tipo..." Maria olhou para trás, checando se estavam sozinhos. A dona Helena, o jeito que ela trata os bebês, o jeito que ela trata todo mundo quando não tem visita. Augusto apertou a mangueira na mão. "Eu só trabalho aqui, moça. Não me meto nessas coisas. Mas você vê, né?" Ela deu um passo mais perto. "Eu te vi naquela noite, no quarto dos bebês. Você estava lá, escondido na porta. Merda! Eu estava passando e ouvi barulho. E não fez nada. Não era minha conta. Não era sua conta." A voz de Maria subiu um tom, e Augusto viu raiva ali, raiva de verdade. 3 bebês chorando, uma menina apanhando de palavra, e não é sua conta. Augusto respirou fundo, queria gritar: "Eu sou o pai deles." Queria contar tudo, queria parar com aquele teatro ridículo. Mas não podia, ainda não. "Olha", disse ele, tentando parecer firme, "se você está tão preocupada, por que você mesma não faz alguma coisa?" Maria recuou como se tivesse levado um tapa. "Fazer o quê? Eu sou empregada temporária. Ninguém vai me ouvir." "Então tá vendo, é igual para mim." Ela ficou olhando para ele por um tempo longo, e Augusto viu desapontamento naqueles olhos castanhos, o tipo de desapontamento que dói mais que raiva. "Eu achei que você fosse diferente", disse ela baixinho. Mas no final, "Todo mundo aqui é igual, vê?" E fica quieto, e saiu andando de volta para casa, deixando Augusto sozinho no quintal, segurando a mangueira velha e sentindo algo que ele não sentia fazia tempo: vergonha. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama do quartinho que tinha reservado para os funcionários, olhando para o teto rachado, ouvindo os grilos cantarem lá fora. Pensou em Isabel, no jeito que ela sempre foi direta, corajosa, no jeito que ela teria olhado para ele agora e dito: "Que diabo você está fazendo, Augusto?" Pensou nos bebês, 3 vidas pequenas que dependiam de adultos para sobreviver. E ele, o pai, estava ali brincando de detetive enquanto eles choravam de fome, de dor, de abandono. Pensou em Maria, na coragem que ela teve de confrontar ele, mesmo sendo só uma empregada temporária, mesmo sabendo que não tinha poder nenhum, e pensou em si mesmo, no homem que ele tinha virado depois que Isabel morreu. Fechado, desconfiado, controlador, tão obcecado em não ser enganado de novo, que estava deixando os próprios filhos sofrerem só para juntar prova. Augusto levantou da cama, foi até a janela, olhou para a casa grande e iluminada lá na frente. Amanhã, pensou, amanhã eu paro com isso, amanhã eu falo a verdade. Mas quando o amanhã chegou, ele não fez nada, porque aí veio a ligação: Helena, ao telefone com alguém. Voz urgente: "Eu falei que precisa ser essa semana, sexta-feira, o tabelião já confirmou." "Não, ele não pode saber antes."
Eu cuido disso. Augusto gravou tudo e decidiu esperar só mais um pouco, só até sexta, só até ter tudo. E enquanto isso, do outro lado da fazenda, Maria das Dores olhava para os 3 bebês dormindo no berço e sussurrava baixinho. Eu vou descobrir o que está acontecendo aqui. Eu prometo. Porque, diferente de Augusto, Maria não estava juntando provas. Ela estava juntando coragem. Maria acordou naquela sexta-feira com um peso no peito. Daqueles que a gente não sabe explicar, mas que ficam ali apertando, avisando que alguma coisa vai acontecer. Ela levantou, lavou o rosto com água fria, amarrou o cabelo e foi para a cozinha preparar o café. Neuza ainda não tinha chegado. Era cedo demais. Então Maria aproveitou o silêncio para organizar os pensamentos. Já fazia quase uma semana que ela estava na fazenda. Uma semana observando, anotando mentalmente, juntando peças de um quebra-cabeça que ela não sabia direito como montar. A pasta marrom, as ligações escondidas, o jeito que Helena evitava o escritório, o funcionário estranho que fingia não ver nada. E os bebês. Sempre os bebês. Maria estava colocando água para ferver quando ouviu um choro diferente. Não era o choro normal de bebê pedindo atenção. Era fraco, quase um gemido. Ela largou tudo e correu no quarto dos trigêmeos. Joana estava em pânico, segurando um dos bebês no colo. O menor, o de olhinhos fundos que Maria já tinha reparado antes. Maria. Joana chorou assim que viu ela na porta. Eu não sei o que fazer. Ele está muito estranho. Maria se aproximou rápido. O bebê estava pálido, com a pele meio cinzenta, respiração rápida e fraca. Os lábios tinham um tom arroxeado. Faz quanto tempo que ele está assim? Maria perguntou, já pegando o bebê no colo, tocando a testinha quente. Eu não sei. Ele acordou chorando faz 1 hora. Eu dei mamadeira. Ele tomou um pouco e depois começou a ficar assim. Maria olhou para os outros 2 bebês no berço. Estavam acordados, mas quietos, assustadoramente quietos. Joana, ele precisa de médico agora. Mas a dona Helena disse que... Eu não estou perguntando o que a dona Helena disse. Maria olhou firme para a menina. Ele está roxo, Joana. Isso não é normal. Joana engoliu seco, olhos arregalados. Eu vou chamar ela. Maria ficou ali, segurando o bebê pequeno, cantarolando baixinho para acalmá-lo, enquanto o coração dela batia descompassado. Não de novo, pensou. Não de novo. Helena entrou no quarto 5 minutos depois, ainda de roupão de seda, cabelo solto, cara de quem foi acordada cedo demais. O que está acontecendo aqui? A voz dela era irritação pura. Dona Helena, o bebê está precisando de médico. Maria disse, tentando manter a voz firme. Ele está com febre, respiração fraca, os lábios tão roxos. Roxos. Helena revirou os olhos, se aproximou, olhou para o bebê de longe sem nem tocar. Ele só está manhoso. Bebê faz drama. Maria sentiu a raiva subir pela garganta. Isso não é drama, dona Helena. Olha para a cor da pele dele. Olha, eu sei cuidar de criança melhor que você. Maria, Helena cruzou os braços. Você foi contratada para limpar casa, não para dar palpite médico. Mas ele pode precisar de hospital, de exame, de... Chega, Helena cortou, voz afiada. Joana, dá um banho morno nele e coloca para dormir. Deve ser só um resfriado. E você, virou para Maria. Volta para o seu trabalho antes que eu me arrependa de ter te contratado. Maria apertou o bebê com cuidado, sentindo o corpinho quente tremer no colo dela. Pelo menos deixa eu levar ele na cidade, no posto. Eu disse. Chega. O silêncio que caiu foi pesado, tenso. Joana não se mexeu. Maria também não. As duas olhavam para Helena, esperando que ela voltasse atrás, que mostrasse um pingo de humanidade. Mas Helena só sorriu, aquele sorriso gelado. Ou você quer perder o emprego por insubordinação? Maria respirou fundo. O bebê gemeu baixinho no colo dela, e ela sentiu vontade de sair correndo dali, de pegar os 3 e fugir. Mas não podia, não ainda. Então, entregou o bebê para Joana, olhou nos olhos da menina e sussurrou. Qualquer coisa, você me chama.
qualquer coisa, e saiu do quarto antes que fizesse alguma besteira. O resto da manhã foi um borrão. Maria lavou louça com força demais, quebrou um copo, varreu o chão 3 vezes, não conseguia parar de pensar no bebê roxo, na respiração fraca, no jeito que Helena olhou para ele, como se fosse um objeto quebrado, que não valia o esforço de consertar. Foi só no meio da tarde, quando Helena saiu para um compromisso na cidade, que Maria conseguiu voltar ao quarto dos bebês. Joana estava sentada no chão, chorando baixinho. Ele não melhorou, disse ela assim que viu Maria. Continua com febre, não quer mamar. Eu não sei o que fazer. Maria se ajoelhou ao lado dela, pegou o bebê no colo de novo, continuava pálido, continuava quente, os olhinhos nem abriam direito. Tem que levar ele no médico, Joana. A dona Helena vai me demitir. E se ele morrer? Joana levantou o rosto, olhos vermelhos. Você acha que ela liga? A pergunta ficou no ar, pesada, e Maria não precisou responder, porque as duas sabiam a resposta não. Helena não ligava. Maria colocou o bebê de volta no berço com cuidado, cobriu ele com um lençol fino e ficou ali parada. Pensando, foi aí que ela viu um quadro na parede, foto antiga, emoldurada em prata, uma mulher bonita, cabelo castanho, sorriso genuíno, e ao lado dela, 3 ultrassons, desbotados, mas visíveis. Embaixo do quadro, uma plaquinha, Isabel Santoro. Para sempre em nossos corações. Maria tocou a moldura, sentiu a madeira lisa e percebeu, tinha alguma coisa estranha. A parede atrás do quadro estava levemente afundada, como se algo tivesse sido escondido ali antes. Ela olhou para Joana. Quem é ela? A falecida esposa do patrão, mãe dos bebês. Joana limpou o nariz. Morreu antes deles nascerem, barriga de aluguel. E o patrão, cadê ele? Nunca vem. A dona Helena que cuida de tudo agora. Maria olhou de novo para o quadro, para o sorriso da mulher morta, para os 3 ultrassons e pensou: o que você faria, Isabel, se visse o que está acontecendo com seus filhos? Naquela noite, depois que Helena voltou, perfumada, de salto alto, falando ao telefone sobre tudo certo para segunda-feira, Maria esperou todo mundo dormir e voltou ao quarto dos bebês, tirou o quadro da parede devagar, com cuidado para não fazer barulho, e lá atrás, grudado na madeira com fita velha, encontrou um envelope amarelado. Dentro, laudos médicos. Lucas Santoro, prematuro, necessidade de acompanhamento cardíaco urgente. Retorno em 30 dias. Maria olhou a data. 2 meses atrás, 2 meses, e ninguém tinha levado o bebê de volta no médico. Maria fotografou tudo com o celular, mãos tremendo, coração aos pulos, guardou os papéis de volta, recolocou o quadro e saiu do quarto. No corredor escuro, ela esbarrou em alguém, o funcionário fantasma, Augusto. Ele segurou o braço dela para não cair, e os dois ficaram ali, parados, próximos demais, respiração acelerada. O que você estava fazendo lá? Ele perguntou, voz baixa, descobrindo a verdade. Maria puxou o braço. Coisa que você devia estar fazendo também. Você não sabe de nada. Eu sei que um desses bebês está doente e ninguém está fazendo nada. Ela encarou ele. E eu sei que você vê tudo e fica aí, parado, fingindo que não é com você. Augusto abriu a boca para responder, mas Maria não deixou. Um dia você vai ter que escolher de que lado você tá, e tomara que não seja tarde demais. E deixou ele sozinho no corredor escuro, segurando o celular com as provas que ela tinha acabado de encontrar. Provas de negligência, provas de perigo, provas de que Helena não estava só sendo cruel, ela estava deixando uma criança morrer. Sábado amanheceu com sol forte e Helena de bom humor. Bom humor de mentira, mas bom humor. Ela tomou café cantarolando, vestiu um vestido azul claro, passou batom vermelho e anunciou que ia para Belo Horizonte resolver uns papéis. Voltaria só no fim da tarde. Neuza, você cuida do almoço, Joana? Não deixa os bebês chorarem o dia todo. E você, Maria? Olhou com aquele sorriso afiado.
Aproveita para dar uma geral na sala. Tá precisando. Maria só assentiu, esfregando a pia com mais força do que precisava. Assim que o carro de Helena sumiu pela estrada levantando poeira, a casa inteira pareceu respirar aliviada. Neuza soltou um suspiro. Joana relaxou os ombros e Maria largou o pano de prato. Essa era a chance. Ela esperou Neuza ir para o quintal colher verdura. Esperou Joana colocar os bebês para tirar soneca. E aí, com o coração batendo no ouvido, foi até a cozinha, na prateleira de cima do armário. Atrás das latas de mantimento, Maria encontrou a chave, pequena, velha, enferrujada, do tipo que abre porta antiga. Joana tinha deixado ali de propósito. Maria tinha certeza. A menina não tinha coragem de confrontar Helena, mas também não era cúmplice. Então deixou a chave onde alguém pudesse achar, onde alguém corajosa o suficiente pudesse usar. Maria pegou a chave, enfiou no bolso e foi direto para o corredor do escritório. A porta de madeira maciça parecia ainda mais imponente de perto. Maria olhou para os lados. Ninguém. Enfiou a chave na fechadura e girou. Clique. A porta abriu com um rangido baixo. Maria entrou rápido e fechou atrás de si. O escritório era tudo que o resto da casa não era. Escuro, cheio de livros velhos, mesa de madeira pesada coberta de papéis, cheiro de mofo e abandono, na parede mais fotos de Isabel, sorrindo, grávida, feliz, e numa prateleira, porta-retratos com um homem de olhos claros ao lado dela. Maria parou, olhou melhor para a foto, aquele rosto. Ela conhecia aquele rosto, o funcionário fantasma. Meu Deus! Sussurrou Maria, coração disparando. Aquele homem era o dono da fazenda, o patrão, o pai dos bebês. Ele estava ali esse tempo todo, fingindo ser empregado, observando tudo e não fazendo nada. Maria sentiu raiva subir quente pela garganta. Mas não tinha tempo para processar aquilo agora. Tinha que achar o que veio procurar. Ela vasculhou as gavetas, papéis de empresa, contratos antigos, contas pagas, nada de estranho. Procurou nas prateleiras livros, mais livros, álbuns de foto. Foi quando abriu a última gaveta trancada. Forçou com uma régua até o trinco ceder. Que encontrou? A pasta marrom, grossa, velha, cheia de documentos. Maria puxou com cuidado, colocou em cima da mesa e abriu. O primeiro documento era um contrato pré-nupcial. Ela leu rapidinho, tentando entender o juridiquês complicado. Resumo: em caso de separação, Helena não levaria nada, zero. A fortuna toda ficava com Augusto e, eventualmente, com os filhos, mas tinha rasuras, palavras riscadas, outras escritas por cima com caneta diferente, cláusulas adulteradas e, na última página, uma assinatura que parecia errada, tremida demais, inclinada demais. Maria pegou outra foto na mesa, aquela com Augusto e Isabel, e comparou a assinatura dele no verso com a do contrato. Não batia. Alguém tinha falsificado. O segundo documento era um testamento original. Antigo, dizia que em caso de morte de Augusto, a guarda dos bebês e o controle da fortuna iriam para a família dele. Irmãos, tios, Helena, nem era mencionada. Mas grampeado no testamento havia outro papel, uma procuração, autorizando Helena Albuquerque a tomar decisões financeiras e legais em caso de incapacidade temporária ou permanente de Augusto Santoro. Data 2 semanas atrás, assinatura falsificada de novo. Maria sentiu o sangue gelar. Helena estava preparando alguma coisa grande, alguma coisa que envolvia tirar Augusto do caminho, seja por morte, seja por incapacidade, e assumir controle total de tudo, inclusive dos bebês, ou pior, se livrar deles. Maria pegou o celular com mãos trêmulas e começou a fotografar tudo, cada página, cada assinatura, cada rasura. O flash iluminou o escritório escuro e ela rezou para ninguém ouvir, para ninguém entrar. Para conseguir terminar aquilo, foi quando achou o último envelope, sem lacre, aberto, dentro, uma carta manuscrita.
letra caprichada, feminina. Querido Augusto, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Sei que vai ser difícil, sei que você vai querer desistir de tudo. Se fechar, se proteger, mas por favor, não faça isso com nossos filhos. Eles vão precisar de você, do homem corajoso que eu me apaixonei, não do homem que tem medo de amar de novo. Cuide deles, ame eles, e se um dia você encontrar alguém, tenha certeza que essa pessoa ama eles também. Não por obrigação, mas de verdade, porque amor de mentira machuca mais que solidão. Te amo para sempre. Isabel Maria leu 2 vezes, sentindo um aperto no peito. Isabel sabia, ela sabia que Augusto ia se fechar, que ele ia ter medo, que ele ia escolher proteção em vez de coragem. E foi exatamente isso que ele fez. Maria colocou a carta de volta, fotografou o envelope também e fechou a pasta. Foi quando ouviu o barulho. Porta da frente abrindo, passos no corredor. Helena. Ela tinha voltado. Maria sentiu o pânico explodir no peito. Olhou para o escritório, para a porta fechada, para o celular ainda na mão com as fotos. Não tinha tempo para sair, não tinha como escapar sem ser vista. Ela enfiou o celular no bolso, colocou a pasta de volta na gaveta, empurrou a cadeira para o lugar e ficou ali. Parada, ouvindo os passos se aproximarem, a voz de Helena ecoou no corredor. Joana, cadê todo mundo? Maria respirou fundo. Tinha que sair dali. Agora. Abriu a porta devagar, espiou pelo corredor. Helena estava na sala, de costas, tirando o sapato. Maria saiu do escritório, fechou a porta sem fazer barulho e andou rápido, mas não correndo, em direção à cozinha. Maria... A voz de Helena cortou o ar. Maria parou, virou devagar. Sim, dona Helena. Helena estreitou os olhos. O que você estava fazendo no corredor? Fui buscar pano de limpeza no armário. A mentira saiu firme, surpreendentemente firme. A senhora voltou cedo. O compromisso cancelou. Helena se aproximou, olhando Maria de cima a baixo, procurando alguma coisa errada. Você tá bem? Tá meio... nervosa, só cansada. Limpei a sala inteira. Helena olhou para a sala, que estava impecável, porque Maria realmente tinha limpado antes. E assentiu devagar. Tá bom, vai descansar então. Maria assentiu e foi para a cozinha. Pernas bambas, coração querendo pular para fora do peito. Assim que chegou no quartinho dela, trancou a porta, sentou na cama e olhou para o celular. 17 fotos, 17 provas de fraude, falsificação, plano de roubo. Ela tinha conseguido. Mas e agora? O que fazer com aquilo? Para quem mostrar? A polícia local era amiga da família. Assistente social levava semanas para aparecer. E Augusto estava do lado de Helena, fingindo ser empregado, fazendo joguinho. Ou será que não? Maria olhou para a foto dele com Isabel, para o sorriso genuíno, para o jeito que ele olhava para a esposa como se ela fosse o mundo inteiro. Aquele homem ainda existia em algum lugar, ou tinha morrido junto com Isabel. Maria deitou na cama, ainda tremendo, e sussurrou para o teto. Segunda-feira. Ela falou que segunda-feira tudo estaria resolvido. Faltavam 2 dias, 2 dias para descobrir o que Helena estava planejando. 2 dias para salvar 3 bebês que ninguém, nem o próprio pai, parecia disposto a proteger de verdade. Domingo chegou pesado, com nuvens cinzentas cobrindo o céu de Minas Gerais desde cedo. O ar estava úmido, denso, do tipo que gruda na pele e avisa. Vem chuva, Maria acordou com a sensação de que alguma coisa ia acontecer. Não sabia o que, mas sentia. Aquele aperto no peito que não passa, aquela inquietação que não deixa a gente ficar parada. Helena passou o dia nervosa também, mais nervosa que o normal. Atendia telefone a cada meia hora, sempre saindo para a varanda, sempre falando baixo. Maria conseguiu ouvir alguns pedaços. Amanhã de manhã não tem como adiar. Ele vai assinar sem desconfiar. Depois disso, a gente cuida do resto. Cada frase era uma confirmação do que Maria já sabia. Helena estava aprontando alguma coisa.
E amanhã, segunda-feira, era o dia. Ela tentou falar com Augusto. Tentou 3 vezes. A primeira, ele estava consertando a cerca do quintal. Maria se aproximou, mas antes que dissesse qualquer coisa, ele levantou a mão. Não é boa hora, disse ele, sem olhar para ela. A segunda vez, ela encontrou ele no corredor, segurou o braço dele. Eu sei quem você é. Augusto congelou. Olhou para ela com aqueles olhos claros, cheios de alguma coisa que parecia medo e raiva ao mesmo tempo. Você não sabe nada. Eu sei que você é o pai deles. Eu vi as fotos e eu sei que você está deixando aquela mulher fazer o que quer enquanto finge que... Cala a boca. Ele puxou o braço com força. Você não entende? Então me explica. Mas ele já tinha ido embora, deixando Maria sozinha no corredor, com raiva e desespero misturados no peito. A terceira vez, ela nem tentou, porque percebeu, não adiantava. Augusto tinha escolhido o lado dele, e não era o lado dos filhos. A tempestade começou no meio da tarde. Primeiro foi um vento forte que sacudiu as árvores e fechou as janelas com estrondo. Depois vieram os relâmpagos, rasgando o céu cinza. E então, a chuva, pesada, violenta, do tipo que transforma quintal em lama e estrada em rio. A energia caiu às 5 da tarde. A casa inteira mergulhou numa penumbra úmida. Só o barulho da chuva martelando no telhado, só o clarão dos raios iluminando os corredores a cada poucos segundos. E foi aí que os 3 bebês começaram a chorar, ao mesmo tempo desesperados, assustados com o barulho, com a escuridão, com o ar pesado. Maria largou a toalha que estava dobrando e correu para o quarto deles. Joana já estava lá, tentando acalmar os 3, mas não dava conta. Eles estão com medo, gritou Joana por cima do choro. Eu não sei o que fazer. Maria pegou um dos bebês no colo. Lucas, o pequeno que ainda estava pálido demais, fraco demais, e começou a cantar baixinho, competindo com o barulho da chuva e do trovão. Foi quando Helena apareceu na porta, molhada, cabelo grudado no rosto. Expressão diferente, perigosa. Eu não aguento mais esse choro. Ela gritou, e a voz dela cortou o quarto, feito vidro quebrado. Eles estão com medo da tempestade, dona Helena. Joana explicou, voz trêmula. É só acalmar que... Acalmar. Helena deu uma risada sem humor. Vocês duas ficam mimando essas crianças, e é por isso que eles não param de chorar. Maria segurou Lucas com mais força, protetora. Eles são bebês. Bebês choram quando têm medo. E eu tô cansada de ouvir. Helena entrou no quarto e tinha alguma coisa no jeito dela. Alguma coisa fora de controle. Vocês não entendem. Eu não pedi por isso. Eu não queria isso. Não queria o quê? Maria perguntou. E a raiva dela começou a subir também. Esses bebês, Helena gritou, apontando para os trigêmeos. Eles não valem o esforço. Eles não valem nada. São só obstáculos. O silêncio que caiu foi pior que o trovão. Joana ficou pálida. Maria sentiu o sangue ferver. Você acabou de falar que 3 bebês não valem nada. A voz de Maria saiu baixa, perigosa. Que tipo de pessoa fala uma coisa dessas? Helena deu um passo na direção dela, invadindo o espaço peito contra peito. O tipo de pessoa que não é trouxa como você. Ela sorriu, e era um sorriso doente. Você acha que eu vim pra cá por amor, por família? Você é ingênua assim mesmo ou finge? Eu sei exatamente por que você veio. Maria não recuou. Eu vi os papéis, eu vi tudo. O sorriso de Helena desapareceu. O que você disse? Os documentos falsos, a procuração, o testamento adulterado. Eu vi tudo. Por um segundo, Helena ficou em choque. E então explodiu. Ela avançou em Maria e empurrou forte com as 2 mãos. Maria cambaleou para trás, bateu o ombro com força na parede e o bebê quase caiu do colo dela. Ela conseguiu segurar Lucas no último segundo, mas a dor no ombro era aguda.
Importante, Joana gritou. Helena respirava rápido, descontrolada, olhos arregalados. Você está se metendo onde não deve, sua pirralha. A voz dela era sibilo puro. Amanhã tudo vai estar resolvido. Tudo. E se você abrir a boca para alguém, eu acabo com você. Eu acabo com sua vida. Você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Você não vai... Chega, a voz veio da porta. Augusto. Ele estava ali, molhado da chuva, parado no batente, olhando para a cena toda com uma expressão que Maria nunca tinha visto. Dor, raiva e, finalmente, coragem. Helena se virou e o rosto dela mudou na hora. Voltou a máscara, voltou o sorriso. Augusto, amor, você ouviu? Essa empregada tá... Eu ouvi tudo. Ele entrou no quarto, devagar. Ouvi você gritar com elas. Ouvi você falar que meus filhos não valem nada. Ouvi você ameaçar a Maria. Helena piscou, processando. Você não entende? Ela estava... Eu entendo perfeitamente. Augusto olhou para ela com uma frieza que fez até Maria arrepiar. Eu entendo que eu fui um idiota, um covarde, que eu fiquei aqui escondido, fazendo teste, juntando prova. Enquanto meus filhos sofriam, ele olhou para os bebês, para os 3, chorando baixinho agora, assustados. Mas acabou. Augusto virou para Helena. Amanhã de manhã, você sai dessa casa e não volta nunca mais. Helena soltou uma